Olá, gente, tudo bem? Hoje eu quero trazer para vocês aqui em pleno domingo de Páscoa uma grande reflexão e eu quero falar de 3 óleos essenciais que são incluídos nas práticas da aromaterapia como óleos essenciais poderosos na nossa saúde física, emocional e até na questão da beleza. Eu quero falar aqui do nardo, da mirra e do olíbano, que é o frankincense. Mas, Isaquel, por que você vai trazer esses óleos essenciais para uma reflexão de Páscoa? Gente, não é por acaso. Essas 3 plantas medicinais, elas fizeram parte da história de Jesus Cristo, desde o seu nascimento até a sua morte. Inclusive, a mirra e o olíbano, elas foram dadas para Jesus como presente no seu nascimento. E, criteriosamente, gente, naquela época, a mirra, ela tinha um uso, assim, antisséptico. Ela era usada para conservar pessoas mortas, para embalsamentos, então ela tinha um poder conservante muito grande, ela tinha ação anti-inflamatória, é boa para dor de garganta. Gente, não tinha, ainda viu? As suas propriedades ainda são muito eficazes para resfriados, inflamações, doenças do pulmão. E uma criança naquela época, né, que não tinha tanta tecnologia na área da saúde como tem hoje, eu creio que ganhar essa planta era de grande valor, porque uma criança, ela fica muito vulnerável a se contaminar, né, com esses vírus, com essas doenças, com essas bactérias, e não é à toa que Jesus Cristo foi um dos presentes que Jesus Cristo ganhou dos Reis Magos. E uma outra simbologia interessante é que a mirra, ela tem um efeito analgésico, ela é calmante, ela é sedativa, ela combate o estresse. Esse óleo essencial é muito rico hoje dentro da aromaterapia por causa dos seus benefícios terapêuticos. E não é à toa, né, gente? Jesus Cristo, ele nasceu ali, mas ele tinha um destino de morte, de crucificação. Então, ele sendo 100% homem, 100% Deus, é claro que ele passaria por muitas dores, muitos traumas. E eu acredito que ali a mirra, ela simbolizava um apoio emocional, um consolo para Jesus Cristo, mediante a tudo que ele passaria para ser crucificado. E interessante também que ele ganhou o olíbano. O olíbano, ele é uma planta, é uma árvore que ela dá no deserto. É uma árvore que tem uma história muito linda, porque ela se submete tanto a temperaturas muito altas no deserto quanto muito baixas. E ela é uma planta, é uma árvore pequena, não muito grande, ela é toda atrofiada por causa do ambiente, né, que condiciona ela a ficar dessa forma, ela é meio que deformada. E o interessante é que para extrair o óleo essencial dessa planta, gente, é necessário machucar ela. Os lavradores, eles batem nela com o machado, aí ela solta uma seifa, e essa seifa em contato com o ar, ela endurece formando tipo umas pedras. E então, eles pegam essas pedras e fazem o processo de destilação para extrair esse óleo essencial. E Jesus Cristo, gente, ele foi machucado, ele passou pelo deserto, inclusive tem uma passagem dele que ele ficou 40 dias no deserto sendo tentado pelo inimigo, né? E Jesus Cristo, ele teve que resistir a essas tentações, ele teve que se submeter a grandes pressões, igual essa planta, né, para passar ali por esse deserto, e até que ele morreu na cruz. Ele ganhou também o ouro simbolizava naquela época realeza, quando uma pessoa ganhava ouro do presente, ela estava sendo ali reconhecida como rei, como realeza, e Jesus Cristo, ele foi reconhecido como um rei, filho de Deus. E interessante também, gente, a história do nardo. O nardo é uma planta, é um bálsamo que tem um perfume muito cheiroso. E naquela época de Jesus, ele já estava adulto, aconteceu uma história poucos dias antes da sua morte, lá em Betânia, que ele estava na casa de Maria, Marta e Lázaro. E naquela época, gente, a pessoa que tinha um perfume de nardo, ela era bastarda, ela tinha um patrimônio. E Maria, ela derramou nos pés de Jesus, né, como unção, ela ungiu os pés de Jesus com meio litro de nardo. E Judas, como ele só pensava em dinheiro, inclusive ele vendeu Jesus Cristo por 30 denários, por 30 moedas de prata, ele logo fez as contas ali, meu Deus, como que ela teve coragem de gastar esse dinheiro nos pés de Jesus? O litro de nardo naquela época tinha o valor de 300 dias de salário de um lavrador. Se a gente trazer para hoje e converter, um lavrador ganha aproximadamente aqui na nossa região R$80. Então quer dizer que 300 dias daria R$24 mil. Um litro de nardo, gente, naquela época, convertendo para hoje, R$24 mil. Muito mais valoroso do que hoje, nos dias de hoje. Hoje a gente compra um nardo muito mais barato. Então, muitas das vezes, as plantas aromáticas, elas eram mais valiosas do que o próprio ouro. Então Judas, ele ficou tão impressionado com aquilo que ele teve que dar os seus argumentos de ambição. Mas Judas não veio ao caso aqui nesse momento. Ele diz então que Maria, ela derramou R$12 mil de nardos no pé de Jesus. Quebrou o vaso de alabastro, que era espécie de uma cerâmica também muito valiosa na época. Gente, agora vamos entender por que Maria, ela trouxe essa atitude como adoração a Jesus Cristo. Gente, ela nada mais é do que uma fiel adoradora. É um exemplo de adoração para nós. Por que ela ungiu os pés de Jesus com esse perfume? O nardo, ele era muito perfumado, até hoje. E na Bíblia relata que a casa foi incendiada com o cheiro.
O nardo, gente, ele tem essa propriedade de purificar o ambiente, de tirar o mau cheiro. E a morte, ela tem esse mau cheiro. O que Maria quis explicar ali naquela época? Que Jesus Cristo, ele passaria pela morte, mas que o mau cheiro da morte não teria poder sobre ele, porque ele morreria na sexta-feira, mas ele ressuscitaria no domingo e o seu perfume permaneceria. O mau cheiro da morte não tinha poder sobre ele. Então, é por isso que ela jogou todo o seu perfume nos pés dele. E o outro efeito do nardo também, gente, que ele simboliza renascimento. Ele é excelente para a ansiedade, ele tem ação anti-inflamatória, ele é sedativo, ele é tônico cardíaco, ele é calmante e ele tem uma propriedade terapêutica de fortalecer a nossa fé, de trazer a gente para dentro de si e nos conectar ao nosso Criador. Então, gente, eu acredito que a Maria, ela despejou ali essa unção nos pés de Jesus Cristo para preparar e para honrar ele nesse momento difícil que ele ia passar, que é a sua crucificação. E agora eu quero falar da mirra, né, que Jesus Cristo, ele ganhou essa planta no seu nascimento, e também a mirra, ela foi bem presente na sua morte. Gente, naquela época, quando um soldado romano estava prestes a morrer, eles ofereciam uma bebida misturada com mirra e vinagre para ter fins analgésicos, para ajudar a pessoa a não morrer com muita dor. E naquele momento ali que Jesus Cristo estava sofrendo, estava sendo espancado pouco tempo antes da sua morte, eles ofereceram para ele essa bebida, mas ele não quis beber. E por que Jesus Cristo não bebeu essa bebida, gente? Por quê? Porque ele precisava fazer o plano perfeito. Ele precisava passar por todas essas dores para que a gente pudesse ter o verdadeiro sentido da Páscoa, a passagem da morte para a vida, a ressurreição. Nós que somos cristãos, nós acreditamos na ressurreição em Cristo. Por ele nós teremos uma vida nova, uma vida eterna. Então, quando eles ofereceram para ele essa bebida, foi cumprida uma profecia que está lá em Salmos. Quer ver? Vou ler para vocês. Vou ler aqui para vocês a profecia que foi cumprida. Esperei por alguém que tivesse compaixão, mas não teve ninguém. E por consoladores, mas não os achei. Jesus Cristo, no momento de mais tristeza, de mais angústia, não teve ninguém para te consolar. Pelo contrário, só para machucar mais e para praticar crueldade com ele. E tem uma outra passagem também que cumpriu, foi no finalzinho da sua morte. Ele falou o seguinte lá na profecia Salmo 69, 21. Deram-me fel por mantimento e na minha sede deram-me a beber vinagre. Gente, quando ele estava no fim da morte dele, tá lá em João 19, 28, 29, ele diz, tenho sede. Aí o que o pessoal fez? E eles molharam essa esponja nessa bebida azeda e colocaram na boca dele. E aí quando ele sentiu o gosto dessa bebida, né, creio eu, horrível, ele inclinou sua cabeça, entregou seu espírito a Deus e morreu. E disse antes, tudo está consumado. Isso significa que foi cumprido o que ele havia prometido, né? Deus cumpriu. Ele salvou a humanidade por meio da Páscoa, da passagem da morte de Jesus Cristo para a vida. Ele continua vivo. Ele ressuscitou exatamente num domingo que eu fico impressionada, gente, o quanto a mirra tem uma conexão com Jesus Cristo. A mirra, ela tem um gosto muito amargo e ela tem um cheiro muito suave. E não é à toa que em muitas versões bíblicas a Bíblia é mencionada como fel, porque o fel, ele amarga muito. E é interessante também que a mirra, como eu disse para vocês já, ela tem ação anti-inflamatória, ela ajuda na bronquite, resfriado, doença do pulmão, faringite, mau hálito, garganta, ela tem um efeito conservante, purificante, inclusive para a pele, ela é um conservante natural, ela é antioxidante, ela traz rejuvenescimento, regeneração celular, ela é considerada o botox da aromaterapia na área cosmética. E é interessante também que ela traz no emocional um efeito meditativo, ela tira o medo, ela tira a ansiedade. Jesus Cristo, ele passou por um momento de deserto, de transição ali, ele foi muito tentado e a mirra, ela simboliza isso, um apoio, né, emocional que na verdade ele buscou em Deus. A mirra nada mais é do que uma simbologia. E Jesus Cristo, gente, ele cumpriu, né, o que ele tinha que cumprir, trazer para nós a vida eterna. A Páscoa nada mais é que simboliza isso. E os óleos essenciais que nós temos hoje, vou trazer aqui para vocês um livrinho da cássia, da canela, que também é um óleo essencial muito rico, mencionado na Bíblia. Então, quando Deus mandou Moisés fazer um óleo para ungir a arca da aliança, a cássia, ela está mencionada lá. Deus, ele criou uma sinergia com as plantas aromáticas para ungir a arca. Então, é algo que ele criou e que ele trouxe para a humanidade. E ele fala com a gente através da sua natureza, porque nós não sabemos a linguagem dele. Então, a forma de nós conectar com Deus é prestando atenção na natureza, na sua criação, na palavra de Deus, para que nós possamos entender quem ele realmente é. E nós sabemos que nós somos a imagem e a semelhança dele. Gente, dentro do óleo essencial tem aproximadamente de 100 a 200 princípios químicos ativos. E eles são muito estudados pela ciência. Hoje nós temos mais de 28 mil estudos científicos comprovando a eficácia das substâncias químicas dos óleos essenciais na saúde emocional e física do ser humano. A aromaterapia em si, que é a prática que já vem sendo utilizada há mais de milhares de anos, ela não é tão estudada
em sua prática. Por quê? Porque é muita coisa, gente, para ser estudada. Todas as plantas têm centenas de substâncias químicas. E a humanidade usa essa substância química isolada nos remédios, nos materiais de limpeza, na área da beleza, da pele, do cabelo e por aí vai. Então é muito leque para ser estudado. E eu creio que isso só vai acontecer futuramente. Às vezes a gente nem vai estar aqui. Mas os óleos essenciais, eles trazem benefícios para a nossa saúde, isso é fato. E a aromaterapia é uma prática que precisa ser respeitada. E a aromaterapia, gente, ela foi, essa terminologia aromaterapia, ela começou a existir em 1937, quando René Gattefossé, dentro do seu laboratório, sofreu um acidente, uma explosão. E ele pegou o óleo essencial de lavanda, que era uma planta que ele estudava muito, ele sabia que ela tinha funções antissépticas, ele passou no seu queimado e os gases daquela queimadura parou de aparecer, e no outro dia começou o processo de cura. E não teve nem cicatriz, o processo de cura foi muito rápido, e ele abriu uma visão que a lavanda ela tinha mais propriedades ainda, além de emocionais e de antissépticas. Ele viu que a lavanda também trazia muito benefícios para a pele. Em seu livro, René Gattefossé, ele relata esse momento que ele estava ali na grama rolando e que ele teve essa ideia. Muitos dizem que foi instintivamente que ele enfiou a sua mão no tanque de lavanda, mas isso não é verdade, porque o tanque de lavanda ele é fechado para que o processo de destilação aconteça. Então ele passou mesmo, foi o óleo essencial de lavanda intencionalmente, porque ele tinha conhecimento dos benefícios. E então a vida desse René Gattefossé, ela foi transformada. Ele morreu com 69 anos e ele dedicou a sua vida inteira na aromaterapia moderna. Foi René Gattefossé que abriu as portas para a aromaterapia moderna. Essa palavra aromaterapia ela não existia, foi ele que criou e ele merece muito respeito por todos nós. Então, gente, a aromaterapia ela é considerada uma pseudociência, ela é muito nova. Se ela começou a ser estudada em 1920 para cá, então tem pouco mais de 100 anos. Creio eu que ela será avançada muito na área da saúde do ser humano, no autocuidado, e a aromaterapia ela tem sido propagada por todo mundo. Tem muitas pessoas que estão voltando, nas práticas ancestrais para cuidar com autonomia, com autoconfiança, da sua saúde. Então é isso aí, gente. A aromaterapia, ela é muito ligada aos óleos essenciais, e os óleos essenciais são os extratos puros, 100% puro da planta. Eu vejo como um privilégio você fazer parte de um século onde você tem os benefícios 100% puro dessas plantas. As plantas é a criação de Deus, elas merecem ser respeitadas e nós devemos desfrutar de todas essas substâncias com consciência, sabendo a forma certa, o jeito certo de usar, buscando conhecimento, para que nós possamos cuidar da nossa saúde, da nossa família e de todas as pessoas que a gente gosta aí ao redor. Gente, fica com Deus. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que nesse momento de Páscoa vocês reflitam o grande amor de Deus por nós, tanto nas provisões que Ele deixou para nós, A árvore da vida, ela daria para nós toda a provisão, inclusive muitas provisões que a gente desfrutou hoje vêm das árvores. E Jesus Cristo, Ele é considerado a árvore da vida. Tem uma menção em Apocalipse que fala de uma árvore na última página. Interessante que em Gênesis, na primeira página também, tem a menção de uma árvore. A árvore, ela significa provisão. E a nossa provisão espiritual é Jesus Cristo. Ele é a nossa árvore da vida, que nós possamos elevar o nosso espírito a Deus, elevar as nossas orações, que Deus considera elas como aroma agradável que ele recebe, porque nos templos antigos as pessoas queimavam incenso para purificar o templo, e era uma fumaça muito branca e purificante. Então ali eles preparavam aquele ambiente para que a presença de Deus pudesse estar naquele lugar. E hoje a presença de Deus, ela está no meio de nós por meio de Jesus Cristo. Quando a gente ora e a gente eleva a nossa voz ao Pai, Ele recebe as nossas orações como um aroma agradável. Eu creio que Deus, Ele é um aromaterapeuta, e não é à toa que a sua criação tem bastante aroma e provisão para a humanidade. Fiquem com Deus, feliz Páscoa para vocês e até a próxima.